Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16. Eu acredito que os céus estão investindo em pessoas sem vazamento, amém, irmãos? Eu acho que há um grande investimento do céu. Todo homem e toda mulher que anda com Deus vai ter o céu a seu favor. Se prepare, se você anda com Deus, você vai ter o céu a seu favor. E o inferno vai estar sempre tentando conspirar contra você. Você nunca vai conhecer um reino só, você sempre vai conhecer os dois reinos: o reino dos céus e o reino das trevas. Se você tem um chamado de Deus, tem um selo de Deus, certamente o inferno vai conspirar contra você também, para que você não persevere, não persista naquilo que Deus te chamou para fazer e para viver. Então não tem nada de anormal acontecendo com você. Alguém me disse assim, esses dias: pastor, que luta, é muito difícil servir a Deus. Eu disse: isso é um bom sinal. Se você está sendo perseguido, criticado, açoitado, quase no limite, isso significa que a sua vida cristã é autêntica. Mas eu quero parar de sofrer. E talvez a gente tenha que parar de fingir, se a gente quer parar de sofrer, porque crente normal sofre. Pessoas normais têm problemas, pessoas normais têm dificuldade. E se você é normal, seja bem-vindo. Amém? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando você chegar na eternidade, naquele dia, você vai olhar para o lado direito e você vai ver um homem que venceu a morte e o inferno. Não é um anjo, não é um ser divino, é um homem que desceu, se esvaziou da sua glória, desceu como homem, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. É esse homem que deixou esse caminho aberto para você. Ele é meu modelo. O modelo de humanidade para mim é Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que pede para 3 amigos orar junto com ele porque ele estava angustiado. Esse é o modelo de humildade que eu conheço. É o meu Jesus, que teve sede, que teve fome, que Hebreus 5:8 diz que aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Aquele que nunca desobedeceu teve que aprender a obediência. Esse é o meu modelo de homem a ser seguido. Aleluia. Que se angustia, que sofre, que tem dificuldade. Esse é o vencedor. O evangelho não é para privar você do sofrimento presente. O evangelho é para libertar você do sofrimento eterno. Não é só do sofrimento presente. Às vezes a gente quer coisa rápida. Vamos, né, no fast food gospel, a gente quer se livrar rápido do problema. E talvez eu não possa chamar de problema aquilo que está me empurrando para a cruz. Talvez aquilo que está me empurrando para a cruz não seja um problema, seja a pedagogia de Deus em ação, me treinando para ser alguém parecido com Jesus. Diga para alguém que está do seu lado: se você tem juízo, é melhor você ir embora agora, porque Deus vai te pegar aqui, amém? Mateus capítulo 16 e o versículo de número 13 diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que tu desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então
advertiu os discípulos de que ninguém dissesse que ele é o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer. Que era-lhe necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum vai te acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te daqui, Satanás. Olha que Jesus brabo. Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu cheguei aqui hoje e essa mensagem, ela saltou no meu coração lá em cima, naquela salinha lá. Quando eu estava conversando com alguns irmãos, veio muito forte no meu coração para falar disso. Quando eu me torno uma pedra de edificação e quando eu me torno uma pedra de tropeço. Ou seja, a mesma unção que vem para te edificar, ela pode te sabotar. A mesma unção que Deus pode usar em você, ou através de você, pode também fazer mal para você. A unção fez bem para Davi, mas ela fez mal para Saul. Por isso que há um trocadilho que a gente fala, né? Uns são, outros não são. Por quê? Porque a unção pode fazer mal. Ela pode fazer mal, querido. Às vezes a gente quer os dons de Deus, quer andar com Deus, quer fazer as coisas para Deus, mas eu esqueço das minhas decisões em Deus. Eu decidi uma coisa, e se eu decidir por ela, todas as minhas escolhas têm que estar submissas a essa decisão. Você decidiu por Jesus, amém? E se você já decidiu por Jesus, não tem mais escolha alternativa fora do padrão de Deus. Você está me entendendo? Você decidiu. Agora todas as escolhas que você faz tem que estar submetida a essa decisão. E eu estava até ontem lá em Dayal com a pastora Márcia, e até contei uma coisa lá, porque a gente foi para Portugal, foi março, abril, né? Abril, a gente foi, começo de abril, foi, né? Isso, a gente foi para Portugal, e nós somos, né, ali de Itajaí, descendente de português, a Iracia descendente de italiano, nós somos descendente daquela região ali, dos Açores, de Chaves, de Braga. E a minha filha mais velha mora em Portugal. E é interessante, você vai em Portugal, você entra num restaurante, e aí você chama o garçom e diz: você tem aí um bife à parmejana? Parmejana você tem? Aí o garçom olha para você e diz: está no menu. Aí você diz: não. Ele diz: então não tem, se tivesse estava no menu. Bem querido assim, bem simpático. Aí você olha para o menu e diz: tá bom, querido. Oh, que doçura. Mas qual é o melhor prato aqui do menu? Ele diz: todos. Se não fosse bom, não estava no menu. Eu digo: querido, que doçura. Abóbora com coco, uma doçura, quase enjoa. Mas é assim mesmo. E a gente começou a contar essas coisas na mesa e começamos a rir, e entre alguns irmãos. Mas sabe o que ele estava certo? Porque se eu entrei no restaurante, eu tenho que me submeter ao que ele está servindo, irmão. Tem um cardápio, tem um menu. Aí eu quero sentar e eu quero comer o que eu quero, e não o que o menu me oferece. Aí eu fiquei pensando, e se esse cara está certo, eu vou ser mais grosso agora também. Será que eu consigo, amor, mais? Ela deve ter dito assim: mais? Não foi? Não falou aqui? Conheça minha esposa, amor. Aleluia, isso é uma doçura. Você fez uma decisão por Jesus. Agora você não tem mais escolhas fora desse padrão, irmãos. Não tem mais saída de emergência para você. Você não pode mais cochear em dois pensamentos. Não tem mais plano B para você. Ah, vou fazer isso, se não der eu vou fazer aquilo. Não, mas é que na vida secular
na vida secular, eu sou comerciante. Não existe vida secular para quem serve a Cristo, irmãos. Esse dualismo grego não tem nada a ver com a vida secular. Você é um homem espiritual em qualquer circunstância. Você é um homem espiritual fazendo negócios, sendo prefeito, sendo comerciante, sendo artista, sendo músico. Você é um homem de Deus em qualquer lugar. Então não existe mais caminho alternativo para a gente, amém, irmãos? Amém? Essa vida secular é o argumento que a gente escolheu para defender muitas vezes as nossas ideias seculares. Não, querido, você é um homem de Deus, você está ali como um agente de transformação em qualquer ambiente. Se Deus te deu uma cadeira de autoridade, uma caneta de autoridade, um microfone de autoridade, uma roupa de autoridade, por favor, exerça autoridade, mas entenda, você é um ser espiritual em qualquer ambiente que você está. Quando eu entro dentro de um avião, eu me submeto ao piloto e ao comando. Se eu entro num restaurante, eu me submeto ao que está servindo. Se eu entro no shopping, eu estou submetido à autoridade daquele lugar. Amém, irmãos? E nós, às vezes, servindo a Cristo, nós temos dificuldade de nos submeter àquilo que o Senhor está fazendo em cada ambiente. Alguém me disse esses dias: pastor, mas é difícil demais, porque Deus está quebrando a gente. Eu disse: o melhor lugar para ser quebrado é na presença de Deus. Quando o vaso quebra na mão do oleiro, isso não é ruim, isso é um batismo de continuidade. Porque se você está quebrando enquanto Deus está te moldando, glória a Deus, esse é o lugar de quebrar mesmo. Quebra todo, Jesus, porque esse é o lugar de quebrar. Amém, irmãos? Por isso em você, talvez nesses dias, porque os dias são difíceis, mas nos dias difíceis nascem os bons homens. É no meio do caos que nascem os homens criativos. Amém? É no meio do caos que nascem os homens criativos. Eu me lembro na nossa dificuldade, quando nós estávamos passando por muita luta na nossa casa. Só a Iraci trabalhava e eu estava pregando o evangelho. Quer dizer, eu trabalhava também, mas não ganhava nada. E a Iraci inventava coisas para fazer no almoço, coisas para fazer no café, porque a gente não tinha recurso. E eu me lembro de uma vez que lá em casa a Iraci fritava batata, quebrava os ovos dentro da batata, aí fazia aquela frisdeirada de ovo e batata e botava num prato. Aí fazia de novo, botava um em cima do outro e depois cortava em fatia. Quem já comeu isso? É bom demais. E a gente abria, as crianças diziam: batata com ovo. Eu digo: amém, filho, vamos comer, Jesus vai dar graça, vai chegar o nosso tempo ainda, aleluia, de nós comer ovo com batata. Aí, há uns anos atrás, eu estava em Barcelona, irmão, em Barcelona, pregando numa igreja hispana. E o pastor da igreja, o pastor Alejandro, ele disse: Luiz Hermínio, eu vou levar você para comer um prato típico de Barcelona. Eu digo: vamos, estamos dentro. Ele disse: não, você não entendeu. Eu disse: você vai comer o prato típico de Barcelona, muito rico. Eu digo: estamos dentro, vamos para lá. Irmão, quando chegamos naquele restaurante fino, chique, que o cara traz aquele negócio no inox, no carrinho, bota na mesa, quando tira a tampa do inox, eu digo: batata da Iraci. Ele disse: conhece isto? Eu digo: conheço bastante, sabe? Nós temos quase um caso de amor, uma relação íntima nós temos. Ele disse: acá nós chamamos de tortilhas. E eu digo: lá em Itajaí é de prova. Nós chamamos de prova. Moral da história: nós passamos meses comendo o prato típico de Barcelona, irmão. Era só uma questão geográfica, não era uma prova. Era só uma questão geográfica. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Irmão, escuta isso. Amar, odiar, tem 4 letras as duas coisas. Você escolhe que lado você vai ficar. Verdade e mentira tem 7. Qual lado que você vai ficar? Verdade tem 7 letras, mentira também. Qual é o lado que você vai ficar? Em que ambiente você vai andar? Sorrir e chorar tem 5.
A vida é feita de escolhas. Para que lado você vai pular? Nós achávamos que estava na prova, comendo o prato típico de Barcelona todo dia. Uma fortuna aquele prato lá em Barcelona. Em Itajaí não. Nós comprava na venda, ali na fruteira do meu tio, fiado ainda. Mas em Barcelona era prato típico, tortilhas. Você está me entendendo? Então, por favor, você escolheu por Jesus, pula para o lado de cá, meu filho. Pula para dentro. Não tem mais saída para você, não tem mais saída para você. Não, eu avisei para você ir embora antes, não tem mais saída para você. Ah, pastor, mas eu não vejo. Tem gente que não vê mesmo, irmão. Só vê derrota, só vê problema, só vê dificuldade. Jesus está entrando em Jericó. Andrei, Jesus está entrando em Jericó, daí tem um cego lá. Ele escuta o barulho, ele não vê, mas ele escuta o barulho. Ele pergunta: o que está acontecendo? Alguém diz: é o Jesus de Nazaré que está passando. Aí ele, Bartimeu começa: Jesus, filho de Davi, Jesus. Alguém grita: cala a boca, cara, não atrapalhe o mestre. Aí Jesus para e diz: tem alguém gritando. Aí alguém diz: é um cego. Ele diz: não, o cego é vocês, ele está me vendo. Não, cegos são vocês. Bartimeu estava vendo. Querido, Jesus veio para isso, porque muitas pessoas que pensam estão vendo, não estão vendo. Eu vim para dar vista àqueles que pensam que não estão vendo. Muitos que acham que veem não enxergam. Não enxergam. Querido, nós estamos entrando num tempo dos homens e mulheres criativos. É no tempo do caos que nascem pessoas criativas. É no tempo das dificuldades que nascem pessoas criativas. Estava falando com o prefeito antes de pegar o microfone. Há uns dias atrás, semanas atrás, essa cidade viveu um cenário nacional de uma catástrofe. Lá em casa, em Itajaí, a gente orou por vocês, orou pela cidade. Houve uma paralisação no estado, houve uma paralisação em todo o Brasil. E eu lá em casa tentando entender, porque eu gosto de orar, mas eu gosto de entender por aquilo que eu estou orando. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer é entender, irmão, compreender. Porque Deus, o que eu faço agora tu não entendes, mas tu vai entender depois. Mateus 13:19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Eu preciso entender a Cristo. Por isso não passo pela Bíblia correndo. A Bíblia é mais profunda do que extensa. Não passe por ela correndo, mergulhe, fique ali. E eu estava orando por Blumenau naqueles dias e perguntei: Deus, o que está acontecendo? Por que isso, nosso estado? O que está acontecendo com o nosso povo? O Senhor me levou lá em Êxodo. Ele disse: Luiz, quando o faraó mandou matar os meninos, estava nascendo um libertador. Quando Herodes mandou matar os meninos, estava nascendo Jesus, um libertador. Ele disse: em todas as gerações onde as crianças são atacadas, o diabo não sabe o que eu vou fazer, mas ele sabe que há um movimento nos céus para nascer muitos libertadores na cidade de Blumenau. E eu quero declarar: Blumenau, vai nascer muitos libertadores e libertadoras nessa terra. Pastor, mas é preciso criança morrer para isso? Eu não sei. Deus tem o seu jeito de trabalhar e a gente não entende tudo. E a gente não entende tudo. Eu sei que no domingo que aconteceu isso, naquela semana, no domingo eu perguntei: quantos gostariam de matar aquele cara que matou as crianças? Todo mundo levantou a mão. Eu disse: e vocês são crentes? Não, mas... Deixa eu falar uma coisa para vocês, principalmente você que é daqui de Blumenau. O Senhor está provocando vocês em amor. O Senhor está provocando vocês para amar mais. O Senhor está provocando vocês para tirar todo o espírito de vingança. Pastor, mas é assim que Deus faz, irmãos. Deus às vezes afeta um para tocar a todos. Se um morreu para salvar a todos,
Deus tem os seus meios. O que Deus está fazendo com Blumenau é provocando vocês para que o amor de vocês aumente, para que o afeto de vocês aumente, para que a graça de vocês aumente, para que os olhos de vocês sobre as próximas gerações aumente. Amém. Blumenau é conhecido no Brasil como um cenário de uma cidade próspera. Eu ando pelo Brasil, irmão, eu escuto muito das nossas cidades aqui, na boca dos irmãos, por todo o Brasil. Blumenau é uma cidade próspera, nossa região é uma cidade próspera, mas Deus está nos trazendo de volta em alguns lugares. Deus está provocando a gente. Nós vamos amar mais, nós vamos cuidar mais, amém? Nós vamos entrar em lugares. Aí o pai de uma criança vai em rede nacional e diz: eu perdoo esse cara porque eu sou um cristão. Eu, como pastor lá em Itajaí, baixei a cabeça e pedi perdão para Deus. Digo: Deus, perdão, porque eu também senti vontade de bater nesse cara. De matar. E o pai dessa criança pediu perdão em rede nacional. Aí a minha oração, Blumenau, é que nós entendamos o que Deus quer conosco nesses dias, porque vai nascer muitos libertadores em Blumenau. Se prepare, vai nascer muitos libertadores, amém? Nós precisamos aprender o que Davi aprendeu: que pedra se joga em gigante e pão se serve aos irmãos. Mas eu sou ungido. Davi foi ungido numa semana, na outra foi levar comida para os irmãos. Deus está preparando uma geração que ame mais, uma geração que vai mergulhar mais fundo no amor de Deus. Amém, irmãos? Amém? Aleluia. Se prepare, Deus vai usar a sua casa como libertadora. Você está me entendendo? Eu quero declarar que Deus vai usar seus filhos como libertadores. Por isso o diabo tem atacado suas gerações, geração dos seus filhos. Deus vai usar seus filhos como libertadores. Eu estou dizendo, Deus vai usar seus filhos como libertadores. Se preparem, comecem a profetizar sobre os seus filhos. Proteja-os colocando-os na mão de Deus. Guarde-os colocando na mão de Deus. Jesus não é o que eu faço, Jesus é o que eu sou. Quando Jesus multiplicava pão, era para dizer: eu sou o pão da vida. Quando ele ressuscitou Lázaro, para que ressuscitar Lázaro se ele ia morrer de novo? Mas para dizer: eu sou a ressurreição da vida. Jesus não é o que eu faço, é o que eu sou. E coisas ruins acontecem com pessoas boas. Para quê? Para aumentar o nosso amor. Porque Deus nunca perde a viagem. Daqui para lá ou de lá para cá, sempre alguém é edificado. Talvez você está trabalhando com pessoas que você não consegue transformá-las, mas você está sendo transformado. Porque as pessoas que menos você consegue transformar são as que mais transformam você em alguém melhor para Deus. Aleluia. Essa é a pedagogia do céu. Essa é a escola do reino de Deus. Deus trabalha assim. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não tem linha. O caderno dele não tem linha. Tem propósito, tem destino, sem distrações. Por isso Deus está preparando você. Moisés, irmão, foi criado aonde? Na casa de Faraó. Mas quem alimentava ele era Joquebede. Porque embora Faraó deu para ele o lugar de príncipe, mas o alimento do propósito quem dava era Joquebede, ela que amamentou ele. Então entenda isso. Aleluia. Por que Moisés não podia ser criado como escravo? Porque escravo não liberta escravo. Ele tinha que ser criado como um príncipe para poder ser um libertador de escravos. Deixa Deus trazer uma conduta de realeza para você. Independente se você mora em Alphaville ou em Alfavela, independente se você mora na mansão ou no barraco, deixa Deus trazer uma conduta de realeza para você poder ser um libertador. Aleluia. Aleluia. Agora, se você vai ser um libertador, vai depender de onde você está comendo, quem está alimentando você. Porque no futuro Moisés não foi escravo, ele foi um libertador. Então não são os problemas deste mundo que vão te parar. Você que vai se tornar um problema para este mundo. Você vai se tornar um desafio para este mundo. Eu quero declarar isso para a sua vida em nome de Jesus. Talvez o que está te empurrando para a cruz não seja problemas.
Pastor, que evangelho é esse? Esse é o evangelho da Bíblia, irmãos, que Tiago me ensina muito bem no capítulo 1, versículo de 1 a 3. Ele diz: meus irmãos, ele está falando para crente. Ele diz: meus irmãos, tendo por grande alegria o passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejamos maduros, completos, não tendo falta de nada. Aleluia. Está assustado? Se prepara, porque Deus está preparando você. Deus está preparando você no meio do caos, no meio da dor, no meio dos dias difíceis. Pastor, mas os dias são maus. Vai ficar pior, irmãos. O sujo vai se sujar mais, mas o limpo, ele vai se limpar mais, ele vai se lavar mais. E não adianta se contorcer na controvérsia, não. Não adianta você perder a cabeça com aqueles que pensam diferente de você. Não perca a cabeça por isso. Não perca. Você não está na terra para contribuir com os sintomas do fim. Você está na terra para contribuir com a volta de Cristo. Jesus vai voltar, amém, irmãos? Os sintomas do fim vão acontecer. A fé vai esfriar, o amor vai esfriar, mas aqueles que fizerem a vontade de Deus, eles vão permanecer para sempre. A Bíblia é clara quando ela diz: Luiz Hermínio, não seja tolo, mas sábio, fazendo o quê? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Qual é a diferença de um tolo e de um sábio? Está naquilo que ele faz com o seu tempo. Porque tempo é vida. Quando você dá tempo para algo, você está dando a sua vida para algo. Quando você dá tempo para alguma coisa, é vida que você está dando. Se você está gastando a tua vida nesse ambiente, nesse lugar, é isso que você está dando. Por isso que na hora da oferta, quando você põe a mão para dar uma oferta, não é dinheiro que você está dando, é vida. Porque você gastou tempo para ganhar isso. Você gastou tempo para ganhar esse dinheiro. Alguém comprou o seu tempo. Na realidade, comprou sua vida. Por isso que a hora da oferta também é tão espiritual quanto, porque não é dinheiro que você está colocando, é vida. Por isso que eu creio que um dos grandes motivos, talvez o maior, que Deus vai tratar da sua igreja e julgá-la, é da forma que ela usa o dinheiro que nela entra. Nós temos uma responsabilidade, irmãos. Cuidar de órfão e da viúva não é trabalho do prefeito, é trabalho da igreja. Visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações não é trabalho do Estado, é trabalho da igreja. Essa é uma ordem que Deus deu para os pastores, para a igreja. Aleluia, aleluia. Há uns anos atrás nós fizemos uma campanha de alimento, prefeito, lá em Itajaí, uma campanha de alimento. Juntamos lá 3.000 ou 4.000 quilos de alimento. Levamos aonde? Na prefeitura. Chegamos no bem-estar social, caminhãozinho cheio de comida. A secretária olhou: o que é isso? Não, nós viemos trazer comida. Mas as pessoas vêm aqui buscar comida. Eu digo: não, mas a igreja não. A igreja que eu conheço, ela tem que cuidar da sua cidade. A igreja que eu conheço, ela não está pendurada no estado, ela está servindo a mesa. Entenda o que eu estou falando, por favor, porque você vai ser usado para mudar gerações. Aleluia. Entenda isso. E ela disse: mas é verdade mesmo, pastor? É. A gente veio trazer o material que a gente recolheu na cidade, porque sabemos que muitas pessoas vêm pedir aqui. Então vocês têm agora também para dar. E diga que foi a igreja que trouxe. Esse é o lugar da igreja na terra, irmãos. A igreja não é pedinte, é provedora. Amém. A igreja é provedora, a igreja não é pedinte, a igreja é provedora. Quando o Senhor diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nós precisamos entender quem nós somos. Aleluia. Eu sou rodeado de amigos ricos. Pergunte para eles se algum dia eu liguei para algum deles pedindo alguma coisa. Não, irmãos. Porque Deus deu dinheiro para eles, não foi para mim. Mas eu oro para Deus pegar eles. Mas eles nunca receberam uma ligação. Pastor, está precisando de alguma coisa? Deixa Deus fazer, eu não vou falar.
Porque Deus não me chamou para ganhar dinheiro, me chamou para ganhar almas. Irmão, a gente ora pelo cara, ele ganha dinheiro, e eu fico: Deus, por que isso não dá para mim esse dinheiro? Porque não é meu chamado, é dele. Eu fui chamado para ganhar alma, e ele foi chamado para ganhar dinheiro. Ele foi chamado para ganhar dinheiro, e eu fui chamado para ganhar alma com o dinheiro dele. Aí você diz: não, pastor, está errado. Como está errado? O que é mais espiritual para você? É ser pastor ou ser empresário? Não, irmãos, não é ser pastor. O que torna algo espiritual na sua mão foi quem te colocou ali e quem te deu aquilo. É isso que torna espiritual na sua mão. Se Deus que te deu essa empresa, pode ser um carrinho de pipoca, pode ser um carrinho de cachorro quente, pode ser de churros. Foi Deus que te deu. Isso é espiritual. Sabe, tem empresários que foi Deus que deu a empresa, e tem pastores que não foi Deus que deu a igreja. E como você me explica isso? Eu não sei. Eu só sei que quando Deus te dá alguma coisa é espiritual, e você tem que tratar isso com muito zelo, porque é dali que Deus vai te usar. Amém? Se Deus te colocou aí, fica aí. Mas você tem que deixar tudo por Jesus. Deus não mandou você deixar tudo, Ele mandou você deixar o pecado. Ele vai te colocar em lugares estratégicos para você dar respostas estratégicas para uma geração sem estratégia. Aleluia, aleluia. E eu quero declarar que você vai entrar em lugares estratégicos, em nome de Jesus Cristo. Isso é espiritual. A diferença do tolo e do sábio está em como ele faz com o seu tempo. Vamos entrar na mensagem. Jesus reúne os seus discípulos e faz uma perguntinha: o que é que as pessoas estão falando que eu sou? O que eles estão falando da internet aí a meu respeito? Aí um diz que o senhor é Elias, outro diz que o senhor é um profeta, outro diz que o senhor é o Satanás. E aí ele para e traz a pergunta para o âmbito pessoal. Ele diz: e vocês, o que dizem que eu sou? Vocês que estão comigo, vocês que andam comigo, vocês que estão perto de mim, vocês que me ouvem todo dia, o que é que vocês dizem que eu sou? Pedro, o impetuoso Pedro, levanta a mão e diz: eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: e tu és Pedro. Porque quando você tem uma revelação de quem Deus é, você tem uma revelação também de quem você é. Você não sabe quem você é até descobrir quem Ele é. A sua identidade está nele. Por isso, quando ele disse: tu és o Cristo, ele disse: tu és Pedro. E ele falou mais: e eu te darei uma chave. Porque Deus não dá chave para quem não tem identidade. A unção que Deus tem para você, ela está em você, não é de outro. A adoração que você tem que dar para Deus, Deus não recebe de outro, recebe só de você. Deus não terceiriza a sua responsabilidade a outro. Não. Então quando ele disse: que as pessoas dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo. Tudo bem. Quando ele disse: tu és o Cristo, está tudo bem. Por quê? Porque Israel já esperava o Messias, mas tem uma vírgula. E depois ele diz: o Cristo, o Filho. Aí quando ele diz o Filho do Deus vivo, daí o negócio pega, porque Israel não acredita que Deus tem filho. E aí Jesus sabia que Pedro não falou isso da boca para fora. Ele sabia que tinha que ser uma revelação. Ele disse: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, foi meu Pai, que só o meu Pai sabe disso. Nenhum de vocês sabe, vocês não têm o Espírito Santo, então vocês não sabem ainda. E aí ele disse: e tu és Pedro, Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Eu vou te dar uma chave. Ou seja, revelação gera uma identidade, identidade gera uma autoridade. A autoridade Deus não dá sem uma identidade resolvida. Tem muita autoridade que Deus tem para te entregar, mas não pode dar enquanto a sua identidade não for resolvida nele. Enquanto você tentar ser uma pessoa que você não é, fazer coisas que Ele não chamou você para fazer, Deus não pode promover uma autoridade sobre a sua vida.
Você precisa ser quem você é, quem foi chamado para ser. Você tem que funcionar na esfera, na medida de Deus. Então quando ele diz, tu és o Cristo, ele disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e te darei uma chave, e o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Veja bem, revelação gera identidade, identidade gera autoridade, autoridade gera o serviço. O que tu ligares terá sido ligado. Por isso, irmãos, que muitas vezes a igreja, ela funciona, mas não tem autoridade de mudar as regiões celestiais. Eu e você precisamos ter uma identidade resolvida em Cristo. Amém? Amém? Então eu tenho que viver a minha vida? Não, você tem que perder a sua vida, porque a sua identidade está em Cristo. Aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não é digno de mim. Sabe onde é que eu me encontro? Quando eu encontro Ele. Porque quando eu encontro Ele, eu não quero mais me achar. Pegou? Pegou isso? Sabe onde é que eu me encontro? Quando eu encontro Ele. Porque quando eu encontro Ele, eu não quero mais me achar, eu quero perder a minha vida. E aí a gente vai para a igreja e diz, pastor, abençoa a minha vida. Como que eu posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca? Então eu não vim aqui te abençoar, vim aqui torcer para que você perca a sua vida. E viva a vida que Deus tem para você, amém? Porque a vida que Deus tem para você, de alfa a ômega, está pronta. E você não vai ter que mais correr atrás da bênção, porque a sua vida já é abençoada. Efésios 1 versículo 3: Ele me abençoou com toda a sorte de bênção existentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo que é dele. E aí Pedro fica grandão. Pedro diz, eu sei quem o Senhor é. E Pedro, irmão, pode falar o que quiser de Pedro, mas Pedro, tudo que Jesus pedia, ele fazia. Pedro pesca um peixe, pega a moeda da boca dele e paga o tributo. Pedro não estava nem aí, ele pegou, foi atrás do peixe, pegou a moeda. Pedro joga a rede para o outro lado, disse, ó, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas eu vou jogar porque o senhor está pedindo. O pescador aqui é eu, o senhor é carpinteiro, mas eu vou jogar porque o senhor está pedindo, o senhor está mandando. Pedro olhou e disse, é tu que está aí? Ele disse, é eu. Ele disse, então manda que eu vou também sobre as águas. Você conhece alguém que andou sobre as águas? Eu conheço, Pedro. Ah, mas afundou, mas foi. Ousou sair do barco. Aleluia. Pedro era o cara, irmão. Tudo que Jesus pedia, ele fazia. Tanto é que quando Jesus vai atrás dele para recomeçar ou para começar a igreja, ele não acredita que Deus está chamando ele, que Jesus está chamando ele. Olha para João e diz, Senhor, mas ele que é o cara bom, ele que é o cara que te ama, ele que é o cara que deita a cabeça no teu peito. Jesus disse, Pedro, com ele é outro negócio, porque a igreja não se começa só com cara bom. A igreja se começa com quem tem fé de obedecer aquilo que Jesus está mandando, por mais maluco que pareça. Gente que crê, que acredita. Os bem-aventurados que não viram, mas creram. Aleluia. E aí Pedro fica grandão, porque Jesus diz, Pedro, cara, que revelação. E Jesus começa a exaltar Pedro, e Pedro vai ficando grandão. E aí Jesus diz, Pedro, você para mim é uma pedra de edificação, e eu vou edificar a minha igreja. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uau, Pedro fica grandão. Aí Jesus percebe o quê? Jesus percebe assim, cara, eles estão amadurecendo. Já que eles estão amadurecendo, eu vou falar para eles o que é que vai acontecer. Aí Jesus começa a falar o que vai acontecer. Jesus diz, ó, gente, deixa eu ser claro com vocês, eu vou morrer, e eu estou indo para Jerusalém agora, vou tomar um pau dos irmãos lá, eles vão me pendurar na cruz, vão me matar, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Pedro grandão disse, não senhor, o homem da revelação aqui é eu. Peraí, não, que isso? Fala comigo, eu tenho revelação. Ele disse, Senhor, tenha piedade de ti, tem compaixão de ti.
Jesus olha para eles: cala a boca, Satanás. Irmão, como alguém 10 minutos antes era uma pedra de bênção, agora virou uma pedra de tropeço? Foi só ter uma revelação que o diabo entrou. Foi só ter uma revelação. Pedro tem uma revelação e em seguida o diabo entra nele. Sabe por quê? Porque a revelação não te blinda. Ter revelação da Bíblia não te blinda. Ter dons não te blinda. Ser conhecido não te blinda. Ser famoso não te blinda. O que te protege é a obediência. O que te protege é a obediência, não é a popularidade. A popularidade empurrava Jesus para o trono. Cada vez que Jesus fazia um milagre, as pessoas queriam coroar ele rei. Mas a missão empurrava Jesus para a cruz. Por isso, irmãos, a popularidade não te protege. O que te protege é a missão. Quando você não perde o senso de missão, ainda que fique só você na cruz, mas você não perde o senso de missão. A missão te protege. Mas pastor, por que Jesus não casou? Porque não veio casar e veio morrer. Mas por que Jesus não foi coroado rei? Porque ele não veio para ser rei naquele momento. Só quem pode colocar no trono é Deus, mais ninguém. Então entenda isso, querido. Mas por que o diabo já entrou em Pedro? Porque o diabo não tem interesse em quem não tem revelação. O diabo só tem interesse, pastora Rosa, em quem tem revelação. Por isso, quem anda na intimidade com Deus, quem anda aí no sarrafo alto com Deus aqui, se prepare para ser perseguido. Se prepare. O diabo não persegue crente meia boca, irmão, que um dia está lá, outro dia está aqui, um dia está dentro, outro dia está fora, que coxinha em dois pensamentos, que é como um caniço agitado pelo vento, que oscila na sua fé. Sabe quem o diabo quebra? Sabe quem vai atrás? Ele vai atrás, sabe de quem? Ele vai atrás de quem tem revelação. O diabo quer, sabe onde é que o diabo quer construir? Aonde Deus edificou. Sabe onde o diabo quer construir? Aonde Deus edificou. Por isso que Satanás persegue seus filhos, persegue seu casamento, persegue seu ministério. Pastor, vai acabar quando? Nunca. Porque enquanto Saul perseguiu Davi, Davi foi o melhor crente da época. Quando estava tudo sossegado e arrumado e ajeitado, Davi caiu. Então enquanto houver essa perseguição, meu irmão, dá glória a Deus. Significa que você está no sarrafo alto com Deus aqui, ó. Mas pastor, que luta? É luta, meu. É guerras fantásticas, lutas sobrenaturais, batalhas incríveis. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não vai ter sossego? Não. Eu gosto. Se você está sendo perseguido, se você está sendo tentado, pastor, mas eu vou ser tentado sempre. Sempre. E não adianta fazer cara de crente. Santidade, não adianta falar com voz de santidade. A paz, meus queridos, não adianta. Então quer dizer que não vai acabar nunca? Nunca. O diabo sempre vai querer construir aonde Deus chamou como pedra de edificação. Se você foi chamado para ser pedra de edificação, se prepare. O diabo não vai desistir de você nunca. Então eu vou sair da igreja. Sai para ver. Então o que adianta ser crente? Do que adianta? As exigências de Deus são para os íntimos. As exigências de Deus são para pessoas que querem mais do que uma mão na sua cabeça, querem mais do que uma água ungida, querem mais do que um óleo ungido, querem ser homens e mulheres ungidos por Deus. Alguém está me entendendo aqui? Aleluia! Aleluia! Se prepara, mano. Como a gente diz lá em Itajaí, o sarrafo é alto. As exigências de Deus são para os íntimos, irmãos. Se você está sendo exigido pelos céus e pela terra,
Parece que você não vai conseguir, parece que vai chegar à noite e você não vai conseguir terminar. Aleluia, seja bem-vindo à pedagogia de Deus. Seja bem-vindo à escola de profetas. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo nesse lugar, porque foi para esse lugar que Deus te chamou. Jesus tinha acabado de dizer: Pedro, você vai ser minha base. Na hora, Satanás já começou a tribular a vida de Pedro. Se você está sendo tentado, perseguido, se prepare. Irmão, o diabo tentou me matar desde menino. Quando eu tinha 1 ano e 11 meses, eu levei um acidente de carro. E lá em Itajaí não tinha, naquela época, eu tinha 1 ano e 11 meses. O carro me atropelou. Lá não tinha o recurso. Meu pai me pendurou no carro, me trouxe do carro, pendurado de cabeça para baixo, para mim não me afogar com sangue, para o Hospital Santa Isabel, aqui em Blumenau. Eu tenho uma história em Blumenau, irmão. Tem sangue meu derramado aqui. Eu sou muito profético, então essas coisas tudo são sinais proféticos para mim. Eu já fui trazido para morrer aqui, quando eu tinha 1 ano e 11 meses. O diabo luta comigo desde criança. Desde criança, eu tentei tirar minha vida, ele assim que tirou a arma da minha mão. Já quase morri algumas vezes. É só que nem em Highlander, eu só morro se arrancar a cabeça, irmão. Difícil, por quê? Porque tem propósito, meu filho. Tem propósito, Deus tem um propósito. E eu vou morrer no dia que Deus quiser que eu morra. Não é o diabo que decide que eu morro. Não é o assassino que decide quando eu vou morrer. Não é alguém que decide quando eu vou morrer. Quem vai decidir é o meu Deus, está decidido. Amém? Então, por favor, relaxa. Se Deus te chamou, se prepare, que o diabo vai lutar com você. O diabo luta com meu filho menor Samuel desde o ventre. Nossos filhos desde o ventre. Nossos filhos têm promessa, seus filhos têm promessa. Se eles estão sendo perseguidos, açoitados, proteja eles. Vai para cima. Por que o diabo não entrou em outro naquele dia? Ele foi logo em Pedro, porque Jesus tinha acabado de dizer: Pedro, você teve uma revelação, meu pai falou com você agora. Sabe que o diabo vai perseguir homens e mulheres que estão debaixo de revelação, debaixo de chamado, debaixo de propósito. Você está me entendendo? As exigências de Deus são para os íntimos. Se o céu está exigindo de você e a terra está exigindo de você, cara, deixa eu te falar, você está no padrão celestial, padrão FIFA, aqui ó, padrão hard. Por quê? Porque você alcançou um lugar. Os céus sabem quem você é e o inferno também. O inferno sabe quem você é. Então, por favor, mergulhe nas escrituras para você ver se a perseguição não aumenta. Seja mais crente, mais fervoroso. Ore mais, jejue mais, para você ver se a perseguição não aumenta. Mas pode vir, porque agora você tem músculos espirituais para suportar todos os ataques do diabo. E aí a Bíblia vai olhar e vai dizer assim para você: 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás. Aleluia. Saul procurou Davi para matar e nunca achou Davi, era sempre Davi que achava Saul. Porque os que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Ai, alguém levante a mão e dá um glória a Deus. Aleluia. Aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Não dê crédito ao diabo, nem pelas coisas ruins que acontecem na sua vida. Eu estou na mão de Deus. Quem cria os filhos de Deus é Deus, não é o diabo. Não dê crédito a Satanás. Nenhuma vez Jó disse que foi o diabo que fez aquilo com ele. Nenhuma vez Jó disse: foi o diabo que me deixou assim. Não, ele disse: foi Deus que me deu e foi Deus que me tirou. Mas bendito seja o nome do Senhor. Nenhuma
Jeremias disse que foi o diabo que levou o povo cativo. Nenhuma vez Jeremias disse, ele disse foi Deus. Deus levou os cativos e os trouxe de volta. Por favor, para de dar crédito a Satanás. Para de dizer que foi o diabo que fez isso, o diabo que fez aquilo, o diabo entrou. Ei, até o diabo é o diabo de Deus. Que só faz o que Deus deixa. Quem sabe Deus está querendo ensinar alguma coisa para a gente em Blumenau. Quem sabe Deus está querendo ensinar alguma coisa para a gente em estado de Santa Catarina. Quem sabe Deus está querendo ensinar alguma coisa para a gente. Mas o diabo não vai ouvir da minha boca que ele está fazendo alguma coisa ruim aqui. Porque Jesus não é só o cabeça da igreja, ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Ele é o cabeça de tudo, Saulo, de tudo. Não dê crédito ao diabo, não dê voz a ele. Pedro, você agora é uma base. E agora, quando Deus te chama para ser base, o céu e o inferno vão disputar um lugar em você. Quando Deus te chama para ser base, para ser um fundamento, se prepare, porque o céu e o inferno vão querer lutar para tomar o lugar que Deus disse que é base. Aprenda com Jesus o que ele disse. Quando Jesus estava para ser preso, ele disse: aí vem Satanás, e ele nada tem em mim. Ou seja, eu não tenho dívida com ele. Pilatos olhou e disse: eu tenho poder para te soltar agora ou para te matar. Ele disse: tu não tens poder. Nenhum poder tu teria se meu pai não tivesse te dado. Então, se alguma coisa ruim aconteceu comigo, diabo, você não vai levar o crédito. Quem vai levar o crédito é o meu Deus. Aleluia. Me provando ou me ensinando, Ele está querendo me melhorar, Ele está querendo me aperfeiçoar, Ele está afinando o meu corte, Andrei. E eu vou ficar melhor depois disso. As trevas sempre vão querer construir no lugar onde Deus levantou como base. Por isso Pedro foi o cara mais provado na fé. Se o inferno e o céu estão te provando na fé, é porque você é base. Você é fundamento daquilo que Deus quer construir para os próximos dias. Eu sinto tanta graça nessa palavra, irmãos, tanta graça. Por isso, eu vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui acredita que tem revelação de Deus? Se você acredita que tem revelação de Deus e você não construir nada para Deus a partir dessa revelação, o diabo virá e vai querer construir em você. Porque se você sabe que Deus te chamou, você sabe que você tem revelação, você sabe que os céus falam consigo, e você não construir nada a partir disso, se prepare. O inferno virá e vai querer construir através de você. A revelação que você tem de Deus não pode ter uma interpretação errada. Não pode. Por isso, se Deus te deu revelação, vai fazer. Mas deixa os mortos enterrar seus mortos, irmãos. Não tem que tirar o cisco do olho de ninguém. Tire a trave do seu. E tem uma coisa: se você tirar a trave do seu olho, você não vai querer tirar o cisco do olho de ninguém. Você não vai querer, não vai. Porque seu olhar será de misericórdia e não de julgamento. Esse é o lugar. Eu não quero ser um crente meia boca. Eu não quero ser um crente business que vai para a igreja negociar a bênção com Deus. Se o senhor me der isso, eu dou aquilo. Cara, que pobre isso. Se o senhor me der isso, eu dou aquilo. Não, Deus, eu vou te dar até não sobrar nada. Eu não quero ter uma vida simples com Deus. Eu fui chamado para coisas profundas. E se você foi chamado para coisas profundas, se prepare para perseguição.
Se prepare, o diabo vai querer destruir a sua casa, destruir sua família, destruir os seus filhos, destruir o seu ministério, destruir o seu chamado. Se você sabe o que foi Deus te pôs aí, se prepare. Por favor, não seja um crente meia boca, um crente Nutella, que se ofende por qualquer coisa, se machuca por qualquer coisa é motivo para lhe tirar da igreja. Não, irmãos. Pessoas fracas emocionalmente, elas servem o prazer muito mais do que o propósito. Muito mais do que o propósito. Aleluia. Você foi chamado para coisas profundas. Imagina, depois você lê, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque parece que tem janta tudo depois, né? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus nunca me desonra depois do culto. Se você ler Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 4, você vai ver um cara ali lavando a rede. O cara que pescou a noite inteira não pegou nada, ele está lavando a rede ali. Aí Jesus entra no barco dele, sobe no barco dele, diz: dá uma afastadinha, quer dar uma pregadinha. E aí Jesus está pregando, aquele cara ali com a rede na mão, pescou a noite inteira, não pegou nada. Jesus entra no barco dele. Depois Jesus olha para ele e diz assim: volta lá. Fazer o quê? Pescar. Volta lá e lança a rede para o outro lado. Vai mais fundo, mais fundo. Aí Pedro disse: peraí, o senhor está me tirando, né? Eu pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas sob tua palavra eu vou lançar a rede. E aí Pedro vai. E Pedro é surpreendido. Porque assim, para você ter Jesus no teu ministério, no teu barco, para Jesus entrar no barco de Pedro, o barco pode ficar na beirada, mas para Jesus entrar no Pedro do barco, tem que ir mais fundo. Você quer Jesus só no seu ministério? Ou você quer Jesus em você? Você quer Jesus só no que você está fazendo, para ter o respaldo das pessoas e o reconhecimento delas como ser um homem e uma mulher de Deus? Ou você quer Jesus em você, mudando a sua vida, transformando o seu caráter, mexendo no seu brio aí? Porque eu não quero Jesus só no ministério, irmão. Porque para ele vir só no ministério, pode ficar na beiradinha mesmo, não precisa ir fundo. Mas se você quer Jesus mais fundo, cara, você tem que obedecer. E Jesus não quer estar só no seu ministério. Jesus quer estar em você. Por isso que Ele quer pegar você pela mão e levar você mais fundo. Mais fundo. Vai encher seu barco de peixe, vai prosperar a sua vida, vai deixar você tão próspero que você vai ter que dar para os outros, que não cabe tudo onde você está. Depois Ele olha para você e diz: deixa tudo e vem comigo, porque você viu o que eu sou capaz de fazer. Por isso, irmão, quanto mais o ministério cresce, mais eu entro em Jesus. Quanto mais igrejas a gente abre, mais eu passo tempo com Jesus, porque nada disso me impressiona. Não me impressiona. Eu não me impressiono com pessoas, com coisas. Eu me impressiono com a sua presença. Eu não me impressiono com multidões. Um dia eu estou num ginásio, num estádio, outro dia eu estou num apartamento de alguém, sentado numa roda, conversando, tomando café, chorando e rindo das coisas de Deus. Deixa eu te falar, para entrar no teu barco, Jesus não precisa fazer muito. Você pode ficar ali sendo um crente normal, de domingo a domingo, dá o dízimo e recebe uma oração no final do culto, aquela vida pacata, simples, quase miserável, espiritualmente falando. Mas se você quer mais, irmão, cara, você não pode fracionar Jesus de domingo a domingo. Você precisa entrar na segunda com Ele.
Você precisa estar terça com Ele. Quando não tem pastor, quando não tem música, quando não tem nada, é só você e Ele. Jesus quer entrar na sua vida para entrar em lugares profundos. Para abençoar tuas coisas pode ser no raso, mas para abençoar você, para aperfeiçoar você, tem que ser no lugar fundo. Porque quando você começar a pescar, talvez a tua rede não aguente. Então se prepare, irmão. Se prepare para andar nesse lugar. Amém, querido? Você não pode estar doente por aquilo que você foi chamado para curar. Se você foi chamado para curar, você não pode estar doente por isso. Amém, querido? Irmãos, eu tenho andado pelo Brasil, eu tenho andado pelo mundo, eu tenho visto muitos crentes fracos na fé, que oscilam por qualquer coisa, que se perdem por qualquer coisa. Pessoas que perderam o senso de propósito, aonde a grande comissão na sua vida se tornou a grande sugestão. Deus não está sugerindo para você, Ele está comissionando você. Deus te chamou. Paulo disse assim: se eu fizer isso de bom grado, eu terei recompensa. Se não, eu só estou fazendo a obra que me foi dada para fazer. E eu e você precisamos entender isso. Tem coisas mais profundas do que só ir à igreja. Tem coisas mais profundas do que receber só uma oração. Tem lugares maiores para você em Deus, irmão. Amém? Amém? Glória a Deus. Você não é um peixe de aquário. Peixe de aquário, irmão, é facinho, porque ele come na hora que o dono dá comida. Ó, você passa no vídeo, ele está assim, ó. A temperatura da água está adequada para ele. Você passa, ele está lá, feliz da vida. Peixe de aquário. Agora você acha que um peixe de aquário vai dar paz do Senhor para um peixe de alto mar? Não dá, irmão. Porque o peixe de alto mar, ele está acostumado a lidar com predador, com tubarão, com arraia. O peixe de aquário, ele não tem predador, mas ele também não tem expansão, ele tem limites. Deus foi te chamado para romper com algumas coisas, irmãos. Amém? Deus te chamou para romper com algumas coisas. Tem lugares aqui na nossa nação que não precisam de ajuda. Não adianta você ajudá-los. Não é de ajuda que eles precisam, é de profetas. É de alguém que entre lá e diga: assim diz o Senhor. Eu vim aqui hoje, irmão, provocar você. Provocar você para mergulhar, para pular sem paraquedas. Eu vim aqui provocar você para entrar. Entra. Não tenha medo. Deus não está olhando para a sua performance, para a sua capacidade. Olha, se eu fosse ouvir todo mundo que diz que eu não sabia pregar, se eu fosse ouvir todo mundo que diz que eu nem postura de pregador eu tenho, nem roupa, olha minha roupa, parece um pagodeiro. Se eu fosse ouvir todo mundo que diz que você não tem postura, pregador tem que ter postura. Não, pregador tem que ter vergonha na cara, tem que ter caráter, tem que ser homem e mulher de Deus. Não é uma coisa para os outros verem, é uma coisa para Deus ver em você. Como Paulo disse, eu quero dizer, eu não digo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Irmão, tem mais. Eu tenho 56 anos, eu queria ter uns 20 a menos. Tu também não tem mais. 10 já ajudava, não ajudava mais. E às vezes eu vejo a meninada cansada da igreja, cansada do altar. Irmão, eu não estou cansado da igreja, eu estou fascinado pela igreja. Eu preguei ontem, vou pregar hoje, prego domingo, sábado, amanhã eu passo o dia inteiro atendendo o pastor. Sexta-feira o dia inteiro, vem gente do Brasil inteiro para sentar comigo numa sala. Um Zé Mané que nem eu, que estudou até a 8ª série, os caras vêm aprender comigo. Como não se gastar, irmão? Como ficar reclamando?
Como ficar reclamando, irmãos? Sábado tem café, domingo tem 3 cultos. Aleluia. Como é que está? Eu estou cansado da obra. Não é a obra de Deus que você está fazendo, é a sua obra. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu queria ter mais força, eu queria ter mais voz, eu queria ter muito mais força. Eu queria nem precisar dormir, porque eu sei quem eu era e eu sei quem eu me tornei. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você está se tornando para Deus. Tem ações proféticas que Deus vai colocar na sua vida, querido. E se você ficar prestando atenção nas trevas, pastor, você viu a situação do Brasil? Você viu, irmão? Você está aqui para fazer a diferença. Se o mundo é quadrado, eu sou redondo. Se o mundo é redondo, eu sou quadrado. Se o mundo vai para um lado, eu vou para o outro. Por quê? Porque não tem como. Eu não estou procurando um lugar adequado neste mundo para me encaixar. Eu estou vivendo neste mundo para que o mundo a qual eu pertenço venha através de mim e se manifeste aqui. Você não pertence a este mundo, bota isso na sua cabeça. Enquanto você se compara, você compete. Enquanto você se compara, você compete. Jesus falou em Mateus 5, 17 e 20. Ele diz assim: não pense que eu vim revogar a lei e os profetas, eu vim cumpri-los. Jesus veio cumprir, irmão. Ele disse: eu não vim fazer, eu vim cumprir o que fora dito. Por isso a Bíblia diz: Jesus nasceu em Belém para que se cumprisse o que fora dito, e foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. Quando jovem, quando começou o ministério, foi para Cafarnaum para que se cumprisse o que fora dito. Jesus andava exatamente na profecia. E quando alguém duvidava dele, ele dizia: leia sobre mim, as escrituras e os profetas falam sobre mim. Jesus cumpria. Quando alguém disse: nós somos filhos de Abraão, ele disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês tinham visto o que Abraão viu, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Então você nascemos para cumprir. O coração para fazer é diferente do coração para cumprir. Se você tem um coração para cumprir, você consegue chamar Judas de amigo. Eu acho que não. Se você tem um coração para cumprir, você consegue chamar Judas de amigo. Se eu sirvo para cumprir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Eu não nasci para fazer, eu nasci para cumprir. Por isso eu não acordo de manhã procurando o que fazer. Eu quero ler as escrituras, porque Salmo 139 verso 16 diz que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse. Então, se eu tenho que cumprir, eu tenho que ler o que ele escreveu sobre mim. Olha para a vida de José, e eu vou terminar aqui. Olha para José, Gênesis 45. José, irmãos, foi vendido pelos irmãos, foi para a casa de Potifar, foi preso por mais de 10 anos por um crime que ele não cometeu, mas também não se defendeu diante de Potifar. Um dia, Gênesis 45, José está ali diante dos irmãos que o venderam, que destruíram grande parte da sua mocidade. José está ali e José começa a tirar toda a indumentária do Egito. Os irmãos, quando vê que é José, ele diz: fique tranquilo, porque não foste vós que me vendeste para cá, mas foi Deus que me trouxe na frente para guardar vocês com vida. José disse: vocês fizeram malvadeza comigo, mas estava tudo no propósito de Deus. Eu vim na frente para guardar vocês com vida, porque já se passou 2 anos de fome e ainda tem mais 5. E Deus me constituiu aqui governador de toda a terra do Egito e me pôs por pai de Faraó. Está na Bíblia, Gênesis 45 versículo 8. Ele me pôs por pai de Faraó.
Quando você entende o seu propósito, ninguém consegue mais te ofender, ninguém consegue mais te parar, ninguém consegue mais tirar você do circuito de Deus, da agenda de Deus. Você não se machuca fácil, você não se fere fácil. Você sabe que até aquele cara que fechou você no trânsito, esse tem um propósito para deixar você mais calmo. E tomara que ele tenha conseguido. Você sabe que aquela pessoa que te caluniou, que te perseguiu, que atacou você, tinha o propósito de deixar você mais doce. Sabe qual é a diferença de uma lagarta e de uma borboleta? É o tempo. Quem nasceu para voar vai rastejar por uns dias. Quem nasceu para voar vai rastejar só por uns dias. Descansa. Quando a lagarta falou na floresta, deixa eu fazer um trocadilho aqui. Quando a lagarta falou na floresta que ia voar, todos riram, menos as borboletas. Agora tem um período para você. Você precisa entrar num casulo. E depois de você ler casulo no original, significa entrar em crise. Para você parar de rastejar e começar a voar, você precisa entrar em crise. Você quer ser promovido e Deus quer que você entre em crise. Então se prepare. Crisalidar é isso, é entrar em crise. Entrar num casulo é crisalidar. Crisalidar é isso, é entrar em crise. E se Deus está te empurrando para uma crise, manda asfaltar a rua. Você vai precisar de velocidade para sair correndo e voar. Deus está aprontando alguma com você, você que não entendeu ainda. Deus está preparando o ambiente para você crisalidar. Então para de chorar, enxuga essas lágrimas, ó. Não considere as suas probabilidades, as suas possibilidades. Não considere as suas condições. Considere a palavra. Se Ele te chamou, entre. Não tenha medo. Entre. Como eu falei para vocês no começo dessa palavra, eu tenho histórias proféticas com Blumenau. Eu já vim aqui para voltar a viver. Quando eu tinha 1 ano e 11 meses. E vim aqui de novo voltar a viver no ministério. No ano de 2000. Para recomeçar a minha vida e a da Iraci, ministerialmente falando. Então eu tenho uma história em Blumenau de recomeço. Talvez os 2 recomeços mais importantes da nossa vida. Foi quando Deus me livrou da morte, quando criança, de um acidente de carro. E depois recomeçar no ministério, com o Ministério Mevan. Então deixa eu te falar, querido, Blumenau é uma cidade de recomeço. Blumenau é uma terra de recomeço. Não permita, não dê crédito ao diabo. Recomece. Ei, recomece.
Talvez você pescou a noite inteira e não pegou nada. Jesus vai olhar e vai dizer: volte lá, volte lá. No mesmo lugar que eu pesquei, no mesmo lugar. Agora vai mais fundo. Entra mais fundo agora. Tenha coragem, ouse a andar em lugares que você nunca andou em Cristo. Ouse acreditar. Ouse, irmãos. Empodere as pessoas. Você é um parteiro, não é um coveiro. Você não enterra sonhos, você traz sonhos à vida. Empodere as pessoas. Diga para elas: você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Você pode, garoto. Você pode, você consegue. Nosso filho menor, ele fez 17 anos faz 20 dias. Ele jogava futebol aqui no Marcílio, no sub-13, no sub-15. Ele foi fazer um teste em São Paulo, irmão. Todo medrosinho, todo ratíticozinho, magrelinho. Ele disse: pai, é o São Paulo. Eu disse: filho, você pode. Você tem um selo, meu filho. Mas pai, não é o Marcílio, é o São Paulo. Eu digo: filho, você pode. Mas tem meninos bons lá. Mas você tem uma coisa que nem todos têm. Você tem uma promessa, você tem uma palavra. Você pode. Irmãos, ele foi em novembro do ano passado, no meio de 70 meninos. Só ele ficou. Ele está lá, jogador de São Paulo, com contrato, salário. E todo dia nós ligamos e eu digo para ele a mesma coisa: você pode. Todas as coisas naquele que te fortalece. Você consegue. Cutuca alguém que está perto de você e diz: você pode, garoto. Você pode. Essa palavra é sua. Você pode. Amém? Você vai ficar olhando para as pessoas que te ofenderam, te machucaram. Eles não sabem quem você é. Talvez você vai ter que ajudá-los um dia. Você pode, você consegue. Você não é um experimento, você não é um improviso. Deus não tem plano B para você. Ele não disse: eu vou fazer isso, se não der eu faço aquilo. Não. Mas pastor, eu me perdi no caminho. Se você se perdeu, liga o Waze, que recalcula a rota e você volta para o projeto de Deus de novo. Deus vai recalcular a rota nessa noite e vai trazer você de volta. Irmão, você pode. Não se compare com ninguém, você pode. A primeira vez que eu fui na América, nos Estados Unidos, o pessoal da nossa igreja dizia: pastor, vai tirar o visto para nós ir com você, para você ir com a gente. Eu digo: não, eu não tenho uma palavra. O dia que eu fui, 2004, 2003, eu não lembro bem, 2005, eu não lembro. Eu estou em casa, o Espírito Santo fala assim: vai lá e faz o visto que eu vou te levar para os Estados Unidos, você vai começar o ministério lá. E preparei um monte de coisa, documento e tudo, e fui, sozinho. Chegou lá, o cônsul olhou para mim e disse: o que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu digo: eu vou pregar o evangelho. Ele deu uma risadinha e disse: mas a América tem muitos pregadores. Eu digo: não, que nem eu. Ele olhou para mim e começou a rir e disse: oh, all right. Eu digo: não, que nem eu, não tem não. Luiz Hermínio só tem eu, meu filho. Ele disse: é bom isso, bom, segurança, bem-vindo aos Estados Unidos. E eu saí de lá cheio. Jesus. Mas não é soberba não. Saber quem você é não é soberba não. Porque você vai ter que amar esse cara como você ama a si mesmo. Se você não se ama, você não consegue amar ninguém, amigo. Sabe por que eu tenho facilidade de amar você? Porque eu me amo. Eu não vivo mais sem eu. Eu acordo de manhã, eu me procuro para me achar, porque eu me amo. Eu não quero ser outra pessoa. Eu não quero ser outro homem. Eu não quero ser outra pessoa. Eu amo ser eu. Mas você fala isso porque você é pregador. Não, eu já amava eu quando eu não era nada, quando eu não era ninguém, quando eu não tinha nada. Eu me amava. Eu me encontrei em Cristo.
Se encontra em Cristo, você não vai ter dificuldade para amar ninguém. Você não vai se comparar com mais ninguém. E se você não se compara, você não compete. E se você não compete, você e Deus são a maioria, cara. Já era. Já era. Ok? Você não tem problema de perder, não tem problema de recuar, não tem problema de retroceder, não tem problema de confessar, não tem problema de se arrepender. Por quê? Porque você quer ser você. Você não está tentando provar nada para ninguém. Você não quer chegar primeiro, você quer chegar. Fechou? Estamos conversados? Vamos orar? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar para que essa palavra vire uma chave na mente do meu irmão, da minha irmã. Eu oro para que essa chave, Senhor, seja virada no coração dos meus irmãos. Eu oro para que eles saiam daqui hoje como leões, não como cordeirinhos, mas como leões. Pai, eu oro para que eles descubram o seu propósito, encontrem em si mesmo o seu lugar em Ti. Eu oro para que eles sejam achados em Ti, Senhor. Eu oro para que ainda essa noite, antes do dia amanhecer, eles tenham experiências sobrenaturais com a Tua glória, sobrenaturais com o Teu fogo, fogo do Teu Espírito. Eu oro para que eles sejam descobertos. Eu oro para que nenhuma enfermidade os assole, nenhum medo os assole, nenhuma culpa os assole. Eu oro para que nada roube eles do propósito eterno, e que Teu nome seja glorificado. E toda a terra diz amém.